tarde, eu sou o Messias. Estou aqui para apresentar o meu programa É Preciso Saber Orar. Mas antes de tudo, eu quero pedir desculpa, porque eu sou meio inibido e me atrapalho na frente das câmeras. Mas vamos começar. Eu escrevi um pequeno livro, com cerca de 50 páginas, intitulado Alquimia da Oração. Tem como subtítulo: Aprenda a orar e realize milagres em sua vida. O que me levou a escrever este livro? Durante longos anos da minha vida, eu fui uma pessoa doente, muito doente. Passei por numerosos consultórios médicos, hospitais públicos e particulares sem nenhum resultado. Muitas foram as vezes que estive no limiar entre a vida e a morte. Foram mais de 20 anos de luta e sofrimento, buscando meios e recursos para alcançar o que há de mais importante no ser humano, a saúde. E todo mundo sabe que quando se está doente, recorre-se a tudo quanto se diz ser uma promessa de saúde. Principalmente quando a medicina tradicional não está oferecendo resultados satisfatórios. E assim foi comigo. Busquei ajuda em igrejas de diversas denominações, filosofias, centros espíritas, centro de macumba, de candomblé, etc. Nenhuma dessas instituições me ofereceu alguma coisa que valesse a pena. Mas, a partir daí, eu procurei enquadrar aquelas instituições dentro de um entendimento lógico e científico e verifiquei que, se não para todos, pelo menos para algumas pessoas, aqueles procedimentos faziam bem. Constatei que fenômenos extraordinários podiam ocorrer com alguma daquelas pessoas que se comportavam de certo modo, de certa maneira. Ainda doente, continuei pesquisando ao longo dos anos, durante os quais passei por experiências marcantes, que depois eu vou falar sobre as experiências que eu passei. Cheguei à conclusão que em cada ser humano, em cada um de nós, existe uma energia misteriosa capaz de realizar prodígios maravilhosos. E não depende do santo do Deus no qual se acredita, não. Mas esta energia encontra-se em estado latente, isto é, oculta. Para acessá-la só existe um recurso: o pensamento carregado de emoção. Veja bem, o pensamento carregado de emoção. Este recurso é único. Quanto maior a emoção, melhor é o resultado. Todas as organizações religiosas, ao longo da história, recomendaram aos seus fiéis que, para alcançar os seus objetivos, deveriam ter muita fé. E, efetivamente, fenômenos extraordinários ocorrem com frequência em muitos lugares deste mundo, e nem precisamos ir muito longe para verificar isso. Quando transitamos pelas ruas dos bairros residenciais das cidades, deparamos frequentemente com faixas onde se lê: agradeço a divindade tal pela graça alcançada, agradeço a Nossa Senhora Aparecida, agradeço a Santo Antônio de Pádua, agradeço a São Jerônimo. Alguém sempre está agradecendo a alguma divindade. E nós sabemos perfeitamente que tudo que se deve pensar das coincidências. Porém, com tudo que a ciência já descobriu, é necessário ultrapassar a noção de coincidência e ousar atingir outra interpretação. Porque milagres como aqueles, clinicamente comprovados, que aconteceram e acontecem no Santuário Mariano de Lourdes, na França, ocorre com frequência em todas as religiões e em todas as partes deste planeta. Kent Woodward, em seu livro The Book of Miracles, quer dizer, o livro dos milagres, nos contam alguns casos muito interessantes. Havia 10 anos que Bernadette Mackenzie, isso é ele que conta, havia 10 anos que Bernadette Mackenzie, uma menina de 12 anos, da Filadélfia, Estados Unidos, sofria de uma doença da coluna vertebral que causava dores constantes. Já havia uma década que não conseguia ficar de pé, mesmo depois de 3 cirurgias. As freiras da sua escola começaram a fazer uma série de preces, pedindo a intercessão
da fundadora Madre Francisca de Sales Aviar, que depois de morta passou a ser considerada santa. No quarto dia, Bernadette ajoelhou-se ao lado da cama, dizendo a Deus que, se era aquele seu destino, ela se conformaria, mas queria um sinal. Se pudesse voltar a andar, implorou que sua canção favorita tocasse no rádio em seguida. E tocou. Bernadette levantou-se de um salto. Os sintomas haviam desaparecido. Coisa que, segundo os médicos, é inexplicável. Imagines a emoção que ela sentiu naquele momento, que é o princípio do nosso livro. Em maio de 1999, Taylor Clarence, um garoto de 15 anos, caminhou com dificuldade até o altar da Igreja da Assembleia de Deus de Parkcrest, em Springfield, em busca de cura. A cirurgia para corrigir as articulações mal formadas de seu joelho deixara-lhe inchaços e dores atrozes. 40 outros adolescentes pentecostais o rodearam e começaram a rezar. Aos poucos, toda a congregação juntou-se a ele num brado de orações. Cerca de 45 minutos depois se fez silêncio. Taylor se levantou, trêmulo, e em seguida se ajoelhou, coisa que não era capaz de fazer havia anos. Nos dias de hoje, consegue correr. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que ficavam curadas, disse Taylor, e achava isso muito legal, mas não tinha certeza até acontecer comigo. Quer dizer, milagres acontecem em todas as religiões e em todas as partes do mundo. Em 1992, a mãe de Shoshana Levin recebeu o diagnóstico de um câncer em estado terminal no estômago. Shoshana foi ao gabinete do rabino Menachem Mendel Schneerson com uma carta solicitando uma bênção. Disseram-lhe que voltasse naquela tarde e, enquanto isso, pedisse aos parentes que colocasse pergaminhos com inscrições do livro Deuteronômio nos batentes da porta, praticasse boas ações e acendesse as velas do Shabá. O Shabá é o altar. Assim fizeram e a bênção foi concedida. 3 dias depois, uma biópsia revelou que o câncer desaparecera. No santuário de Lourdes, de todos os casos apresentados como curas milagrosas até há pouco tempo, pelo menos 66 foram confirmados pelo Conselho Médico da instituição. Qual a conclusão que se chega? Se existem milagres comprovados pela ciência, não há como negar que cada um de nós, da família dos humanos, que são todos iguais, tem esta capacidade, esse poder, o poder de operar milagres. Se acontece com um, acontece com qualquer um de nós, que somos todos iguais. É só uma questão de descobrir como. Observe que o autor do texto apresenta 3 casos de religiões diferentes que adotaram deuses diferentes para não se atribuir o fenômeno a uma certa divindade. Por isso que o autor do texto, o Dr. Woodward, apresentou 3 casos de igrejas diferentes, de religiões diferentes. E em todas elas ocorrem milagres. Por isso que nós dissemos, religiões acontecem em todas as partes do mundo, em qualquer religião, ou mesmo que não seja religião, mas ocorre em todos os lugares deste planeta. Evidentemente é preciso ter fé, mas a fé por si só não serve para nada, é inútil. Se fosse assim, todo mundo receberia um milagre. É extremamente importante que se entenda o que ocorre com aquela pessoa no momento em que recebe o milagre. Não é somente ter fé, por isso recomendamos, é preciso saber orar, que é o título da nossa matéria. Esses são os ensinamentos do nosso livro. O que dizem os médicos? Dr. Paulo de Tarso Lima, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com pós-graduação em universidades americanas e mestre de medicina pela Universidade de São Paulo,
em seu livro Medicina Integrativa, diz: a capacidade para se recuperar de uma doença física já existe dentro de cada um de nós. É uma capacidade inata do ser humano e de todos os seres viventes. Remédios, tratamentos, cirurgias são necessários para auxiliar e acelerar esse processo. E dar um exemplo: ao se recuperar de uma pneumonia após ingerir antibióticos, qualquer pessoa pensaria que foram os remédios que o levaram à cura. Mas, na verdade, foi o sistema imunológico do paciente, a capacidade do próprio organismo, auxiliado pela redução de bactérias devido ao uso dos antibióticos, que permitiu a cura. Está provado cientificamente que a oração pode aumentar potencialmente esta capacidade do organismo humano. A partir do ano 2000, mais de 6.000 estudos foram publicados nos Estados Unidos sobre o tema A Fé que Cura. Dr. Esdras Guerreiro Vasconcelos, diretor da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática da região São Paulo e diretor científico do Instituto Paulista de Estresse, com graduação e doutorado na Alemanha, professor de Psicologia Clínica e Social da Universidade de São Paulo, diz: a fé é um potente padrão de pensamento, e digo isso do ponto de vista científico, que atinge a cura. Quando integrada à emoção, ela possui um poder de mobilização do sistema neuroendócrino muito grande, às vezes mais potente do que um medicamento. Este é o princípio do nosso livro. Por esse motivo, na América do Norte, mais da metade das escolas de medicina já tem uma disciplina chamada orientação espiritual. Dr. Herbert Benson, cardiologista americano, presidente do Instituto de Medicina de Mente e Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, acredita que o organismo de toda pessoa humana seja munido de propriedades de cura que podem ser despertados por algum processo. Depois de longos anos de pesquisas, Dr. Benson concluiu que de 60% a 90% das doenças podem ser curadas pelo poder da mente. Este é o princípio do nosso livro. Com a ajuda da oração, somada ao medicamento, você pode se recuperar de uma doença, por mais difícil que pareça. A maior prova disso sou eu mesmo que estou aqui, são e salvo. A oração aumenta potencialmente o sistema imunológico do organismo, permitindo a cura. A presidente Dilma Rousseff, quando ainda era ministra da Casa Civil, esteve doente. Este livro, A Alquimia da Oração, auxiliou na recuperação da sua saúde. Abaixo do título Alquimia da Oração, nós escrevemos: é preciso saber orar. Por que escrevemos essa frase? Por qual motivo? Porque numerosas são as pessoas que consomem boa parte do tempo orando, pedindo ou suplicando, sem nenhum resultado. O que significa isso? Que é preciso saber orar. Esse é o título do nosso programa. Saber orar é saber pedir a Deus. Nós falamos anteriormente de uma energia misteriosa presente no mundo invisível de todas as coisas. Essa energia está presente em maior ou menor grau em toda forma de vida, animada ou inanimada, o que implica que o universo inteiro está repleto de infinitas vibrações ou dimensões dessa força superior. Para onde quer que olhemos, vemos essa força germinante, o ímpeto criador do mundo, que São Tomás de Aquino chamou de actos puros, ou atividade pura. E é fácil verificar isso. Quando plantamos semente preta, na terra preta, e dali surgem laranjas douradas, surge algodão branco, surge melancia verde com semente preta, com rosas vermelhas e brancas. Vamos tomar como exemplo uma lagarta.
O que é uma lagarta? Um animalzinho desprezível que se arrasta pelo chão. Uma lagarta é um animalzinho desprezível que se arrasta pelo chão. De repente, aquele animalzinho que nós não damos valor nenhum, porque é uma coisa insignificante para nós que somos seres humanos, de repente ele recebe um comando da natureza, que ele diz que ele deve tecer um casulo em volta do corpo e dali sair, transformar. Dali ele tem que permanecer por algumas semanas sem comer e sem beber, até o dia que tem que sair dali transformado numa linda borboleta. Isso é um milagre da natureza. Isso é uma força misteriosa que existe no universo, atuando em todas as coisas e que atua também dentro de cada um de nós. Portanto, torna-se necessário que se faça alguma coisa para poder acessar essa energia. Foi o que descobrimos e estamos ensinando em nosso livro. Foi o que nós descobrimos e estamos ensinando. Pesquisas realizadas ao longo de muitos anos revelam que o único recurso que dispomos, por enquanto, para acessar essa energia é o pensamento carregado de emoção. Ou seja, acreditar sem duvidar, com o pensamento carregado de emoção. Isso nós estamos ensinando direitinho em nosso livro Alquimia da Oração. Muitas vezes dizemos que temos fé, mas essa fé só tem valor se estiver carregada de emoção. A fé por si só não vale nada. E esse é o segredo do poder da oração. E é por isso que milagres acontecem em todas as religiões, em todas as partes do mundo, e as pessoas atribuem o fenômeno ao poder da fé do indivíduo. Não levam em conta o estado em que se encontra a pessoa no momento em que ocorre o prodígio. Tem que levar em conta o que acontece com a pessoa no momento. O que ele sente. Não é só acreditar. Acreditar, quando você coloca a chave na porta da sua casa, você acredita que a porta vai abrir. Então você tem fé. Você acredita, então você tem fé. Mas se a fechadura estiver quebrada, ela não abre. Então não adianta você ter fé, que ela não vai abrir. É o que ocorre. Então é preciso saber orar. Por isso que nós estamos explicando, em nosso livro nós explicamos. Não é só ter fé, é preciso saber orar. A literatura especializada está cheia de relatos mostrando como se comportam aqueles que recebem um milagre. Vejamos um exemplo. Uma mulher normal, pesando menos de 50 quilos, trocava o pneu de uma caminhonete quando o macaco que sustentava o veículo escorregou e caiu sobre o seu filho que havia entrado debaixo do carro, sem que ela visse. Não se sabe de onde lhe surgiu tanta energia, de repente, mas a mulher foi capaz de levantar a caminhonete que pesava toneladas para salvar a criança. Pode-se imaginar a emoção que ela sentiu naquele momento? Portanto, o segredo é a emoção. A emoção é o segredo do poder da oração. Eu disse anteriormente que, ainda doente, continuei pesquisando ao longo dos anos, durante os quais passei por experiências marcantes. Quais foram essas experiências? Até os dias de hoje, não revelei nada a ninguém sobre quais as pesquisas que realizei para não ser taxado de curandeiro. Então, as pesquisas que eu realizei e realizo até hoje, nunca contei para ninguém, para não ser, senão as pessoas me falam, aquele cara é curandeiro. Não, eu não queria ser taxado de curandeiro. Mas, na verdade, todos os procedimentos registrados no livro foram praticados por mim. Eu mesmo realizei, através dos anos. Alguém pode perguntar, mas você está lendo? Eu estou lendo porque eu escrevi o texto, porque, como eu falei no início, eu sou meio inibido e a gente, na hora que está assim meio atrapalhado na frente das câmeras, tem que ler para
para não falar, para saber o que vai falar, para não falar errado. Então, eu mesmo realizei através dos anos com muitas pessoas e com absoluto sucesso. Descobri que podia ajudar qualquer pessoa a se recuperar de uma doença, por mais difícil que parecesse. Mas não só eu podia fazer isso. Eu pensei e descobri que qualquer pessoa sensível, agindo de acordo com o ensinamento do livro, também podia fazer a mesma coisa. E é evidente que pode, qualquer pessoa, uma pessoa sensível, que saiba se preparar e fazer de acordo com os ensinamentos do livro, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode ajudar uma pessoa doente a se recuperar de uma doença, por mais grave que pareça. Isso é evidentemente com a oração somada ao medicamento. Nunca se confia somente na oração. Você tem que somar ao medicamento. Mas isso é verdade. Isso está registrado no livro e eu tenho provas científicas destes procedimentos. E mais, a mim me pareceu, veja bem, que naqueles casos muito graves, quando o doente já estava em estado terminal, enquanto eu não permitia, a pessoa não morria. Mas, por enquanto, eu não quero afirmar isso com absoluta certeza, pois existem as coincidências, e coincidências são coincidências, né? Prefiro dizer que essa situações como essa, carecem de uma investigação mais rigorosa para que fique cientificamente provado. Não fiz e não faço isso com qualquer pessoa, com qualquer um, não. A não ser que a pessoa me seja muito simpática, ou que seja do meu ciclo familiar, ou ainda que eu ache que ela merece. Eu ainda tenho que achar. No momento, por exemplo, estou agindo a favor de certa pessoa, assegurando para que ela não morra. Geralmente, essas pessoas nunca ficam sabendo, pois eu não conto nada a ninguém, nem a própria pessoa que eu estou ajudando. Eu não ajudo. Eu ajudo uma pessoa, mas não falo nada, nem não conto nada para ninguém, nem para ela. Eu gosto de ver o resultado, mas não conto nada. Eu simplesmente ajudo a minha maneira, da minha casa, sem falar com ninguém. Não conto nada a ninguém, mas quando eu acho que uma pessoa merece, eu costumo fazer isso. Isso para não ser, e não conto nada a ninguém, principalmente para não ser taxado de charlatão. Senão as pessoas falam, esse sujeito é charlatão. Então, para evitar essas coisas, eu não conto nada a ninguém. Repetindo, eu creio que qualquer pessoa que tenha sensibilidade, agindo de acordo, rigorosamente de acordo com os ensinamentos do livro, possa fazer a mesma coisa. Eu creio que ele possa fazer a mesma coisa. Não é só eu que posso fazer. Não. Qualquer pessoa que tenha sensibilidade tem que seguir os ensinamentos do livro. Tem certas coisas que você tem que aprender a fazer. Não é assim fácil, mas muitas coisas você observa que existe uma energia em todas as coisas do mundo. Então, por exemplo, quando você vai no mercado e compra um pacote de sementes, você não imagina que cada uma semente daquela, dentro de cada uma semente daquela, você nem lembra que existe uma vida. Se você pegar aquela semente e plantar, nasce uma árvore. Aquela árvore cresce, se transforma numa coisa linda. Então, existe uma energia em cada coisa. Eu pego a minha semente e transformo em alimento, não sei o quê, mas só que a semente, ela era viva antes, ela tinha uma vida lá dentro. Uma vida, essa vida é uma energia misteriosa que vem do universo, que tem muitas coisas que a gente não percebe. Quando a eletricidade foi descoberta, há 100 anos, há um pouco mais de 100 anos atrás, ninguém sabia que existia eletricidade, mas existia uma energia já no universo, que era a eletricidade. Hoje em dia, a gente faz tanta coisa com a eletricidade e nem lembra que um dia
que há 100 anos atrás não existia eletricidade. Quer dizer, existia, mas ninguém conhecia. E assim são muitas coisas. Por exemplo, quando se fala em energia atômica, quando se fala o que é energia atômica? É uma energia que existe no átomo. Só de partir o átomo, ele gera uma energia. Então tem um monte de coisas que a gente desconhece e nem presta atenção, porque é no cotidiano, você não vê as coisas de uma energia misteriosa, uma ou outra coisa sempre está sendo, tem uma energia que está agindo em cima daquela coisa. Isso a gente tem que perceber, tem que ver, e dentro da gente também tem uma energia misteriosa e que está em estado latente, ela não está revelada, mas se você fizer alguma coisa, você fizer um procedimento, você pode acessar essa energia. E ela entra, tudo indica, não está cientificamente provado, que ela entra em ressonância com a energia do universo. Entra em ressonância quando ela se junta à energia do universo, a energia que sai do nosso corpo, quando se junta à energia do universo, ela gera uma energia muito grande. Seria a mesma coisa. O que é uma ressonância? Uma ressonância conta-se que quando um pelotão vai passar em cima de uma ponte, se todos os soldados marcharem no mesmo passo, tudo certinho, a ponte começar a vibrar na mesma frequência do passo dos soldados, é capaz de quebrar a ponte. Isso se chama ressonância. Isso se chama ressonância. Assim é a energia que sai do corpo da gente. Quando ela entra em ressonância com a energia do universo, ela cresce tanto e pode fazer muita coisa. Fique certo, este livro ensina como orar, que muita gente ora, mas ninguém sabe como orar. Qual é o segredo da oração? Porque uns operam milagres e outros não. Porque um médium faz coisas que as pessoas não entendem, mas nem ele próprio entende. Mas muitas vezes fazem coisas como eu observei, eu pesquisei, eu andei, porque foram muitos anos doente, e quando a gente está doente a gente procura mesmo, não adianta que todo mundo procura. Eu procuro, você procura, todo mundo, quando está em situação difícil, vai atrás, corre mesmo, porque precisa, então corre atrás. E tenha certeza que dentro da gente tem uma energia misteriosa que pode ajudar qualquer pessoa. Eu posso dizer que essas minhas palavras são verdades fundamentais da vida. Somos todos partes da criação de Deus. Só nos falta descobrir o que já existe dentro de nós para acreditar em nossas próprias energias. Como disse um certo poeta, o mundo é a encarnação da ordem. Cabe a nós nos colocarmos em harmonia com essa ordem. Vou falar mais alguma coisa. O homem inventou muitas coisas, descobriu tantas outras, criou numerosos acessórios para o seu conforto e bem-estar, mas despreza aspectos essenciais relativos à nossa existência. Os tempos modernos nos colocaram numa situação em que estamos atravessando a maior parte da nossa vida ocupado com um assunto que não tem grande importância para a nossa existência. Estamos todos excessivamente voltados para o mundo exterior, para fora de nós mesmos. Tão deslumbrados estamos tão deslumbrados estamos com a evolução científica e tecnológica dos últimos tempos, que desprezamos verdadeiros valores do conhecimento e dos meios
de utilização das nossas próprias energias. Quer dizer, nós não utilizamos as nossas próprias energias, nós estamos muito preocupados com a televisão, com a internet, com não sei o que, com o tablet e outras, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E estamos esquecendo de nós mesmos, do nosso corpo. O que é que nós somos? Nós precisamos, antes de tudo, cuidar do nós mesmos, do nosso corpo, ver o que que nós temos, o que a ciência pode tirar de dentro de nós para oferecer às pessoas. É isso que nós precisamos ver. É bem verdade que nós, seres humanos, com tudo que a ciência conseguiu descobrir, sempre encontramos enigmas e mistérios em nossas vidas. Mas é necessário tentar entender o que nos é possível e desenvolver confiança naquilo que não entendemos. Deixa eu ver onde eu posso ler. Aqui no livro tem uma página que tem o título: A oração como prática diária. Então pergunta, qual é o procedimento correto para se fazer tudo isso? Quer dizer, qual é o procedimento correto para se fazer uma oração? Sentado ou deitado confortavelmente, fechar os olhos e soltar os músculos e nervos de todo o corpo, porque nós precisamos ficar relaxados na hora de fazer uma oração. Nós temos que nos desligar, então, e fazer uma contagem regressiva de 10 até 1, porque quando você faz uma contagem, você respira e faz uma contagem. 1, 2, 3, ou regressiva, 10, 9, 8. Você tem que fazer uma contagem regressiva de 10 até 1, até o seu corpo relaxar, 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 relaxar. Quando você relaxa, seu corpo está bem relaxado, você começa a fazer a oração. A cada número contado, fazer uma inspiração e uma expiração. Né? Lentamente. E deve-se fazer sempre com amor no coração. Quando se faz uma oração, sempre se deve fazer com amor no coração. E não se deve utilizar muitas palavras em nossas orações. Aquelas orações longas e não sei o que, muitas palavras, aquilo confunde. Não, a gente não precisa de muitas palavras. Basta dizer, por exemplo, se eu estou doente, eu basta dizer: o poder de Deus está fluindo através do meu corpo e está me curando. O poder de Deus está fluindo através do meu corpo e está me curando. Eu não preciso falar um monte de palavras. Não, não precisa. Não é necessário. Não há necessidade nenhuma. Só que temos que elevar a sensibilidade ao máximo, a sensibilidade para alcançar o impulso emocional. Nós precisamos fazer alguma coisa para nos tornar sensível, para poder alcançar uma emoção, um estado de emoção que possa fazer funcionar a oração. Geralmente, não é fácil conseguir se emocionar com pequenas coisas. Então nós temos que buscar em algum lugar, em algum pensamento nosso, uma música, uma lembrança, uma saudade ou alguma coisa. E só quando você consegue se emocionar, você consegue fazer a oração e a oração fazer efeito. E esses procedimentos estão bem detalhados aqui no livro. Eu só estou dizendo por cima assim, alguma coisa para a pessoa saber que o que ocorre com uma pessoa quando acontece um milagre com ele, é que ele está muito emocionado. Aquele estado de emoção é que é o importante. Aquela emoção é o segredo. O segredo daquele que ocorre um milagre é o segredo de tudo isso, de tudo que acontece,
é só uma coisa, é a emoção. Quando o indivíduo sente emoção, a sua energia sai de dentro para fora. A sua energia aflora, ela vem à flor da pele. Então, essa energia você só consegue quando está emocionado. Enquanto não houver uma emoção, mas uma grande emoção. Não é só você se emocionar, assim, uma coisinha assim. Não, assim também não vale nada, não adianta. Você tem que se emocionar, mas se emocionar muito, muito mesmo, para poder conseguir realizar um milagre. Por exemplo, se você tem uma pessoa doente e você quer fazer uma oração para curar aquela pessoa, você pode pegar na mão dela e fazer uma oração. Você procura, porque geralmente quem está doente não consegue, ele até consegue se emocionar, mas ele não consegue racionar com clareza. Então a pessoa que vai ajudar, uma pessoa que quer ajudar, pega na mão, mesmo se ele não estiver próximo. Se você não estiver próximo da pessoa, você pode imaginar o semblante dele, mas tem que estar num lugar relaxado, com o seu corpo relaxado e geralmente em lugar que não esteja barulho, que não atrapalhe a sua vida, que não atrapalhe o seu pensamento, porque senão você também desvia o pensamento e não consegue fazer nada. Mas se você fizer uma coisa bem feita, mesmo à distância, você pode imaginar a fisionomia da pessoa como se estivesse presente. Ou se você estiver próxima, pega na mão dele e faz a oração. Mas antes você procura se emocionar. Se emociona o máximo que for possível. Se você chegar a uma emoção a tal ponto, se chegar a chorar, essa oração vai funcionar. Com certeza. Se você se emocionar a ponto de as lágrimas chegarem aos teus olhos, com certeza essa tua oração vai funcionar. E é desse modo que ocorrem os milagres. Com certeza. Isso eu estou falando porque fiz muitas pesquisas, muitas pessoas. Não foi com uma, nem com duas, nem com três. Foi com muitas pessoas. E nunca contei para ninguém que estava fazendo a propósito. Não. Nunca. Sempre fiz enrustido, como se diz, né? Nunca falei nada. Eu vou fazer uma oração para você. Você só diz, pega na mão da pessoa, eu vou fazer uma oração para ajudar você. E não fala nada. E faz a oração. Mas você nem imagina a força que essa oração tem quando você está emocionado. Quando você está muito emocionado. Agora, se você não conseguir se emocionar, ou foi uma hora que não dá para se emocionar, e que tem alguma coisa atrapalhando o seu pensamento, não adianta, também não funciona. Tem que achar o horário correto, a hora certa, o momento certo. Se você fizer com uma pessoa que está muito doente, muito grave, você fizer 3 vezes seguidas, você vai ver a diferença. Preste atenção no que eu estou falando. Você vai perceber a diferença. Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui. Quando eu descobri que realmente a gente tem uma energia misteriosa, capaz de acionar muitas coisas, eu comecei a pensar, bom, se você tem essa energia misteriosa e você pode dirigir essa energia a outra pessoa, então você também pode fazer. Vamos dizer que seja para atrair o bem de uma certa pessoa. Por isso que no meu livro eu escrevi um capítulo, como atrair o amor de uma certa pessoa. Mas isso eu fiz porque, suponhamos que você
está em dificuldade no casamento. Você quer se ajudar nesse casamento. Você não quer separar, você quer criar uma situação agradável, não forçada, mas você pode se ajudar. Você pode ajudar a você e a outra pessoa. E você pode fazer uma oração para ajudar no seu relacionamento. Então eu escrevi aqui como atrair o amor de uma certa pessoa. E escrevi assim: suponhamos que por qualquer motivo você tenha brigado com seu namorado, esposo ou amante, ou que a sua pretendida ou atual alma gêmea esteja se afastando de você, talvez porque arranjou outra alma gêmea. Pegue uma fotografia da pessoa e procure um lugar reservado onde possa ficar sozinho. Depois de relaxar completamente, como mostramos antes, procure se emocionar como ensinamos antes. Dirija o olhar para a foto até que a imagem se fixe na sua mente. Ainda emocionado, repita a oração abaixo durante cerca de 10 minutos. Repita: fulano me ama de verdade, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu ser. Mas você só faça isso quando estiver emocionado. Se você não está super emocionado, não funciona, não serve para nada. E este é o segredo do poder da oração, é a emoção. Leia este livro, leia ele todo, e você descobrirá muitas coisas que você pode se ajudar. Eu gostaria de pedir a algumas pessoas que já consideram que já ocorreu um milagre em sua vida, que nos enviasse um e-mail revelando em detalhes o que ocorreu, que nós queremos registrar aqui. Muitas pessoas, com algumas pessoas já aconteceram muitas coisas que eles consideravam milagres. Isso aqui foi um milagre que me aconteceu. Lógico que 90% dos casos considerados milagres não são milagres, foram coincidências. Mas existem casos que realmente são milagres, que ocorreram e acontece através dos tempos, em toda a história da humanidade. Não é de hoje nem é de ontem. Sempre ocorrem situações que a gente nunca leva a sério e não cataloga direitinho. Mas se a gente catalogar tudo certinho, fizer uma pesquisa, então gostaria de pessoas que em suas vidas ocorreram milagres, que nos enviem um e-mail, por e-mail, contando o que aconteceu. Gostaríamos que as pessoas nos mandassem. O nosso e-mail aqui é messias_2005@hotmail.com. O meu e-mail é messias_2005@hotmail.com. Mande revelando a sua história, conte a sua história e pode usar como título "Aconteceu comigo", e nos envie via e-mail messias_2005@hotmail.com. Acesse o nosso site www.alquimiadaoração.com.
www.alquimiadaoração.com. Lembre-se que oração não tem C cedilha nem tio, é oracal. www.alquimiadaoração.com. E nos envie o seu e-mail, a sua história para o nosso e-mail messias_2005@hotmail.com.